Oi, professor. Tô gravando mais esse vídeo para continuar o primeiro, tá? Porque eu tô usando um aplicativo que ele tem um tempo máximo de gravação de 10 minutos. Então, o primeiro vídeo tá aqui, tá? Eu quero que você assista ele completamente e eu vou colocar aqui na sequência o link do vídeo 2 para você assistir. Então, como eu estava falando para você, nessa página de apresentação da unidade, a gente fala do contexto de aprendizagem e eu já deixei os comentários aqui e comentei isso, inclusive, nesse vídeo. Tá ok? Perdão. Depois de você ter dado o contexto, professor, vem a hora de você falar das 3 situações problemas, que é cada uma dessas fases de resolução desse problema que você dá neste contexto para o aluno resolver, tá certo? É um problema que vai ser resolvido em 3 fases ou 3 etapas, cada etapa em uma aula. Então, logo abaixo você tem, eu vou dar uma quebra aqui, lembrando que esse espaçamento não tem problema, não nos atrapalha, para você ter uma dimensão do diálogo aberto. Aqui você vai comentar do primeiro problema, ou seja, da primeira fase, da primeira etapa para resolver aquilo que você propõe para o aluno no contexto de aprendizagem. Então, o primeiro passo é falar um pouco do conteúdo que vai ser tratado nessa aula, tá ok? Eu vou dar uma lida detalhada nesse parágrafo que você colocou aqui. Eu comecei a ler, eu vi que você não tinha colocado do contexto, então eu resolvi gravar esses vídeos primeiros. Mas o início do diálogo aberto é dizer assim, olha aluno, na aula de hoje nós vamos ver isso, esse conteúdo está relacionado com tal conteúdo, você aplica esse conteúdo em tal situação, esse conteúdo aqui você vai ver mais à frente, então a gente vai dar só uma iniciação nele aqui, e assim vai. Então falar do conteúdo da aula de hoje. Na sequência, você tem que dar um jeito de amarrar esses parágrafos iniciais da aula, que você fala sobre o conteúdo que será tratado. Você vai falar da sequência depois da primeira situação problema. Então, vou colocar um comentário aqui, ó. Falar da primeira SP. Tá? Aqui eu vou até colocar aqui, ó. Derivá-la do contexto de aprendizagem. Então, por exemplo, lá na página anterior, que você fala no convite ao estudo, que é a abertura da unidade, você vai dar um contexto para o aluno. Geralmente a gente usa contextos profissionais, por exemplo, sei lá, aluno, suponha que você trabalha num escritório, suponha que você trabalha na empresa X, suponha que você tem esse cargo tal, você foi designado a tal tarefa, o teu superior te deu esse projeto para resolver, dá um pouco de detalhes do projeto, esse é o contexto, né? Daí, quando você vem na aula 1, que você vai falar daqui da primeira situação do problema, você fala, olha, aluno, lembra que eu te falei de um contexto ali logo anteriormente, que você era funcionário da empresa tal, e assim assado? Bom, então o primeiro passo para você resolver aquele problema que foi, aquela tarefa que ele foi atribuída, é fazer isso aqui. Daí você vai dar todos os detalhes da tarefa. Daí você termina com a pergunta assim, bom, e agora? Como é que você resolve essa tarefa? Que ferramentas que você precisa? O que você precisa conhecer e saber bem para resolver esse problema, essa primeira parte deste problema, né? E daí você também coloca alguma frase, alguma coisa, sendo o seguinte, olha, guarde as suas percepções e a resolução dessa primeira parte da tarefa, pois você irá juntar ela com a parte 2 e a parte 3 para você entregar um relatório, entregar alguma coisa para o seu gestor. Tá? Então, aqui você vai falar do contexto de aprendizagem. Aqui eu volto a falar, professor, ver a ficha de contexto. Lembra daquela ficha que nós preenchemos lá na 1.0, que é essa ficha aqui, ó. Então, isso que você colocou na caixa da situação problema 1, é isso que você vai falar aqui, mas você vai falar de modo detalhado, tá? Depois de dar os detalhes aqui, você vai, na sequência, dar a teoria, e lá no final vai ter um tópico chamado Sem Medo de Errar, que você vai resolver o problema que você propôs aqui no início, tá? Por que disso? O professor em sala de aula ele vai chegar para o aluno e falar assim, gente, vocês leram a situação problema proposta para a aula de hoje? Que é isso que você vai escrever aqui? Ah, vocês leram? Legal. O que vocês fizeram? Qual foi os pensamentos de vocês? Quais são as percepções de vocês? O professor vai debater esse problema com os alunos e depois ele vai comparar as soluções dos alunos com a solução padrão ou a sua sugestão de caminho de resolução que você vai apresentar ao final desse arquivo, e o professor vai discutir isso durante a aula com os alunos.